velocidade desse procedimento não é a desejada, e aí as coisas vão acontecendo, depois a hora que chegou na pessoa, já aconteceu. E eu gostaria que tivesse assim, uma maior efetividade, um trabalho mais intenso nesse sentido, para que isso daí pudesse realmente surtir efeito. Porque até o promotor de justiça fica difícil dele também, ele não tem um corpo técnico, uma estrutura às vezes para poder verificar tudo isso daí. Mas nas mudanças de plano diretor, onde deveriam haver consultas públicas que não há e tudo mais, essas coisas assim, vai passando, e aí a hora que viu, acontece como a doutora disse. Mais ou menos quem está discutindo a questão dos povos. Né? Existe uma estrutura, uma deficiência de estrutura nossa em relação a isso. Agora, nós também temos um meio legal para que isso aconteça, que é esse, ou seja, quem está acompanhando, porque eu não posso partir do pressuposto que toda a legislação feita pelo município seja inconstitucional. O pressuposto é o contrário, ou seja, que toda a legislação devidamente aprovada perante o Legislativo e o Executivo tenha a sua constitucionalidade verificada durante a tramitação do processo. Essa é a regra. Nós não podemos transformar essa regra na exceção. Senão aí o Ministério Público passa a ser... nós somos um órgão de controle de irregularidades concretamente quando elas acontecem. A gente não faz um papel fiscalizatório prévio de tudo o que acontece, entendeu? Então, assim, acho que essa seria o ideal, mas isso não tem como acontecer. Eu acho que André, a lista de presença. Tudo bem? Então, acho que, bom, mais alguém tinha só nome. Meu nome é Roseli, estou representando a PROESP, Sociedade de Cultura do Estado do Nordeste. Eu peço desculpas porque eu vou ter que sair, já estou atrasada, mas eu gostaria de fazer uma observação em relação ao item 6.4, a arborização urbana, que a gente tem um problema sério de manejo da arborização urbana aqui na cidade de Campinas e também em Valinhos, na região. Nós temos, inclusive, com outras ONGs, ações já aqui no Ministério Público, a última que nós encaminhamos na relatora cristiana, que é a gravidade da questão da poda das árvores na cidade, que compromete a arborização já existente. É uma poda sem critério técnico, levanta a copa das árvores, isso desequilibra a árvore, facilita a transmissão de doença, a contaminação das árvores existentes, né? E a queda depois. Então, essa é uma questão que a gente tem mais de 20 anos na cidade, que a gente levanta essa questão e cada vez parece que fica pior. E outra questão é que a gente vê que o município de Campinas tem feito plantio. Isso é bom. Só que eu observo que parece que é tudo em T só. Então, a questão da arborização urbana tem que contemplar também a diversidade. E tem a questão dos viveiros municipais. Onde estão esses viveiros? Estão funcionando? Onde estão sendo coletadas essas sementes? Então, eu acho que seria importante essas considerações desse item de arborização urbana. E peço desculpas. Só para complementar, em relação a isso, a gente não tem a ideia nesse item, da gente trabalhar pontualmente como cada município está tratando isso. O que a gente está fazendo? Já faz um ano, e eu já tinha feito isso ano passado, isso ainda tem treinamento, há um ano e meio aproximadamente, a gente começou uma conversa com a Exalc. Tem um professor da Exalc, o professor Demócio, que você deve conhecer, que é especializado em arborização urbana. E nós começamos um trabalho com ele de como desenvolver um trabalho, um projeto conjunto, que eu tivesse um modelo, uma modelagem de arborização urbana, com critérios de avaliação de espécies, de cobertura vegetal, de variedades, mas da linha do que você está falando, para que eu pudesse ter um padrão para exigir de cada um dos municípios. Ele já tinha algumas experiências feitas em Piracicaba e ele tinha um projeto que estava para ser iniciado via FAPESP e é um projeto na parte de políticas públicas da FAPESP. E aí nós costuramos um acordo entre a Escola Superior do Ministério Público com o GAEMA Campinas, tá? Onde nós estabelecemos 4 municípios, que é Jundiaí, Campinas, Piracicaba e Paulínia.
Por que esses municípios? Porque são todos municípios que têm estações automáticas de medição de poluição atmosférica pela CETESB. Então, nesses municípios seria desenvolvido o trabalho já está iniciando, a FAPESP ainda não aprovou o projeto, mas a gente sabe que já estão iniciando a parte teórica da pesquisa. A ideia é você demonstrar, estudar a cobertura dos municípios, estudar como que ela está ocorrendo e demonstrar tecnicamente qual seria o padrão ideal para o que eles chamam de serviços ecossistêmicos dessa arborização urbana. Tá? Em relação à temperatura, em relação ao tamanho da copa, em relação à capacidade de apreensão de gases, seria uma avaliação completa. A nossa ideia é a parte, e é isso, até por isso eu estou tirando, eu sugeri tirar o item 6.5 do inventário de arborização, porque ao longo do desenvolvimento desse projeto com a FAPESP, a gente tiraria um modelo padrão que eu conseguiria assim exigir dos demais municípios. Porque o grande problema é hoje, se eu não tenho um parâmetro técnico que subsidie isso, o que vai acontecer? Cada município vai entrar naquela situação, eu cobro dele isso. O que ele vai fazer? Ele vai buscar no mercado empresas que façam essa prestação de serviço. Essa é a regra. E aí cada uma vem com a sua grande ideia de como resolver aquela situação. E eu não tenho critérios para rebater. Por isso é um trabalho de forma científica. O que a contrapartida do GAEMA nesse projeto, assim que ele for aprovado, nós vamos instaurar uma inquérito civil. A contrapartida nossa é justamente, junto aos municípios, facilitar todo o trabalho de pesquisa, exigir que sejam apresentados os dados. Esse trabalho envolve a questão de coletas de temperatura e umidade de determinadas áreas. A experiência de Piracicaba é muito interessante, que o demonstra isso lá no projeto, que bairros vizinhos com coberturas de arborização totalmente diferentes chegam a dar uma diferença de temperatura na área de 3 graus. E é uma percepção que a gente tem naturalmente. Você chega embaixo de uma árvore, a sensação térmica cai vertiginosamente. Então, só para entender isso, que assim, esse é um trabalho, a gente tinha essa ideia de ao longo do ano ir já pedindo para os municípios apresentarem isso, mas a gente achou que era melhor ao longo do desenvolvimento das premissas do trabalho, vamos esperar o trabalho ser finalizado para exigir algumas coisas. A gente já começa a coletar informações de acordo com a necessidade da pesquisa em relação a isso. Inicialmente os municípios que estão dentro da área de emergência do projeto, mas também para não teria como, de forma mais rápida, assim, já conter essa prática dessas podas que estão sendo feitas na cidade? Isso diminui o volume de copa, prejudica o ambiente. Essa CPF é parceira, mas a prefeitura não tem interesse. Esse é o problema. Essa é uma questão assim, eu tenho, vou ser bem sério, eu não consigo tratar uma questão desse porte no âmbito do GAEMA. São 24 municípios, eu teria que fazer abrir 24 e trabalhar. Eu sei que já existe uma dificuldade tremenda de se conseguir, eu sei que existe um procedimento aqui na Promotoria do Ambiente, você tratar isso dentro já do município único, já com a promotoria local. Eu trabalhar isso no âmbito regional, por isso que a ideia eu trabalho no âmbito da pesquisa, criando essa modelagem, que aí sim eu consigo replicar em cada um dos municípios. Uma preocupação em relação à questão também de interferência, mesmo nessa modelagem técnica, a preocupação é o seguinte, no caso da pessoa se